Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Andréian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Mais uma aula, resolução agora 357 de 2010, resolução do CONTRAN, concurso Agente Estadual de Trânsito, DETRAN de São Paulo. Não deixe de se inscrever no canal para privilegiar este trabalho que é gratuito e também manter este canal com aulas gratuitas. Pessoal, essa resolução aqui 357, que é só para o cargo de agente, na verdade, iremos estudar o anexo desta resolução. Neste caso, o anexo que é importante, porque os artigos, em geral, eles não têm muita informação para perguntar em prova. O que contém é o anexo. O artigo 1 fala isso aqui, ó, estabelecer, que é o objetivo desta resolução, diretrizes para a elaboração do regimento interno das juntas administrativas de recursos de infrações, que são as JARI. É no plural que se fala porque são as juntas, então são as JARI, certo? Constante do anexo desta resolução. Então a informação desta resolução está no anexo e não nos artigos. O artigo 2º fala que fica revogada a resolução 233, que continha exatamente como deveria ser feito esse regimento, aí mudou e essa resolução é atualizada. E o artigo 3º ele fala que essa resolução entra em vigor na data da publicação. Então veja que não tem informação relevante para cair na prova, tá certo? O que tem está no anexo. O anexo tem esse título. O anexo, então, fala das diretrizes para a elaboração do regimento interno das juntas administrativas de recursos de infrações, que é as JARI, tá certo? Então vamos verificar o que tem nesse anexo. Introdução. Então, ponto 1, item 1 é a introdução. 1.1. De acordo com a competência que lhe atribui, o inciso 6 do artigo 12 da Lei 9.503, que fala lá que é o Conselho Nacional de Trânsito do CONTRAN, estabelece as diretrizes para a elaboração do regimento interno das juntas administrativas de recursos de infrações. Então aqui só simplesmente onde que está a atribuição, certo? Onde que está a competência para que seja possível estabelecer essas diretrizes. Não é importante esse 1.1. Ponto 2, então item 2 agora, da natureza e finalidade das JARI. Então você tem que saber qual a natureza e a finalidade das JARI. Isso aqui já é importante. 2.1, as JARI são órgãos colegiados, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviários. Então, e essa aqui é a natureza da JARI, o que são elas e qual a finalidade delas existirem. 2.2, haverá junto a cada órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário uma quantidade de JARI necessária para julgar, dentro do prazo legal, os recursos interpostos. Então aqui ele não fala qual é essa quantidade, mas haverá uma quantidade que seja necessária para julgar, necessária para julgar. 2.3. Sempre que funcionar mais de uma JARI junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário, deverá ser nomeado um coordenador. Então, onde tiver muitas JARI, certo? Tipo na cidade de São Paulo, daí precisa nomear um coordenador. Isso aqui é importante. 2.4. As JARI funcionarão junto. 2.4a. Aos órgãos e entidades executivas rodoviárias da União e à Polícia Rodoviária Federal. Muito importante você anotar isso. Então, órgãos e entidades executivos rodoviários da União e também a Polícia Rodoviária Federal. 2.4b, as JARI funcionarão junto aos órgãos e entidades executivas de trânsito rodoviário dos estados e do Distrito Federal também. 2.4c, funcionarão também junto aos órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviário dos municípios. Então, é União, Estado e município. Item 3 agora, da competência da JARI. Então, vamos ver o que elas têm a incumbência de fazer. 3.1, compete às JARI. 3.1, a julgar os recursos interpostos pelos infratores. 3.1b, solicitar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. 3.1c.
encaminhar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. Item 4 da composição das JARE. Isso aqui talvez seja a parte mais importante desse anexo. 4.1. A JARE, órgão colegiado, terá no mínimo 3 integrantes. Poderá ter mais? Sim, poderá. É no mínimo 3. Obedecendo-se ao seguinte critério para sua composição. Quais são os critérios? 4.1a. Um integrante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade. 4.1a1. Excepcionalmente, na impossibilidade de se compor o colegiado por comprovado desinteresse do integrante estabelecido no 4.1a, ou quando indicado injustificadamente não comparecer à sessão de julgamento, deverá ser observado o disposto no item 7.3 e substituído por um servidor público habilitado, integrante de órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito, que poderá compor o colegiado pelo tempo restante do mandato. 4.1a2. Representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade. 4.1b. Representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito, que é a outra pessoa, precisa compor. Daí, excepcionalmente, de novo, na impossibilidade de se compor o colegiado por inexistência de entidades representativas da sociedade ligada à área de trânsito ou por comprovado desinteresse dessas entidades na indicação de representante, ou quando indicado injustificadamente não comparece à sessão de julgamento, deverá ser observado o item 7.3, que a gente vai ver, e substituído por um servidor público habilitado integrante do órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito que poderá compor o colegiado pelo tempo restante do mandato. 4.1b2. O presidente poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade competente para designá-los. 4.1b3 é facultado a suplência, importante. 4.1c é vedado ao integrante das JARE compor o Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN, ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRANDIF. Então, é vedado a esse integrante da JARE compor qualquer um desses conselhos estaduais. Item 5 dos impedimentos. 5.1. O regimento interno das JARE poderá prever impedimentos para aqueles que pretendam integrá-las, dentre outros, os relacionados. Então, dentre outros, terão outros impedimentos, se porventura for necessário, mas de preferência esse aqui. Item 5.1a, a idoneidade. Então, logicamente, um impedimento que pode ocorrer em relação à idoneidade da pessoa. 5.1b. Estar cumprindo ou ter cumprido penalidade de suspensão do direito de dirigir, cassação da habilitação ou proibição de obter o documento de habilitação até 12 meses do fim do prazo da penalidade. 5.1c. O julgamento do recurso quando tiver lavrado o auto de infração. Item 6. Da nomeação dos integrantes da JARE. 6.1. A nomeação dos integrantes da JARE funciona junto aos órgãos e entidades executivas rodoviárias da União e junto à Polícia Rodoviária Federal. Será efetuada pelo secretário executivo do Ministério, ao qual o órgão ou entidade estiver subordinado, facultada a delegação. Então, pode a delegação, sim, facultada. 6.2. A nomeação dos integrantes das JARE, que funcionam junto aos órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviárias estaduais e municipais, será feita pelo respectivo chefe do Poder Executivo, facultada de novo à delegação. Item 7, do mandato dos membros das JARE. 7.1, o mandato será de no mínimo 1 ano e no máximo de 2 anos. Mínimo 1, máximo 2. 7.2, o regimento interno poderá prever a recondução dos integrantes das JARE por períodos sucessivos. Então, ele pode se reeleger a pessoa por períodos sucessivos. Não fala a quantidade. 7.3, perderá o mandato e será substituído o membro que durante o mandato tiver. Então, aqui, a possibilidade dele perder o mandato. Quando? 7.3, as 3 faltas... 7.3a, 3 faltas injustificadas em 3 reuniões consecutivas. Então, se tiver 3 reuniões consecutivas e o membro faltar 3 vezes sem justificar, então ele pode ser tirado dessa equipe. 7.3b, 4 faltas injustificadas em 4 reuniões intercaladas.
dos deveres das JARE. 8.1. O funcionamento das JARE obedecerá a seu regimento interno, certo? Que ela estabelecer. 8.2. A JARE poderá abrir a sessão e deliberar com a maioria simples de seus integrantes, respeitada obrigatoriamente a presença do presidente ou seu suplente. Então, pelo menos o presidente ou o suplente tem que estar lá. 8.3. As decisões das JARE deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria simples de votos, dando-se a devida publicidade. Então lembra que a maioria simples não é maioria absoluta. E item 9 dos deveres dos órgãos e entidades de trânsito. 9.1. O regimento interno deverá ser encaminhado para o conhecimento e cadastro. 9.1a. Ao DENATRAN, em se tratando de órgãos e entidades executivos rodoviários da União e da Polícia Rodoviária Federal. 9.1b, aos respectivos CETRAN, em se tratando de órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviários estaduais e municipais, ou ao CONTRANDIF, se for do Distrito Federal. E 9.2, caberá ao órgão ou entidade junto ao qual funcione as JARE prestar apoio técnico, administrativo e financeiro de forma a garantir o seu pleno funcionamento. Então terminamos aqui esse anexo que fala de tudo que deve ser estabelecido nesse regimento quando for constituída as JARE, tá certo? Resolução 357. Espero então que você tenha entendido, que tenha gostado. Qualquer dúvida aqui nos comentários desse vídeo. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.